E é bem comum que, após um dia longo de trabalho ou diversas atividades, os nossos pés fiquem doloridos. Mas, quando os incômodos e as dores são frequentes, inclusive em situações de repouso, às vezes você está aí sentada no sofá e está com o pé doendo. É preciso investigar, viu, gente? Porque pode ser um sinal de alguma disfunção. E hoje, especificamente, a gente vai falar dos transtornos causados pela síndrome do túnel do tarso. Já ouviu falar nisso? A gente vai entender por que ela acontece, o que é, quais são os sintomas, os tratamentos, para a gente livrar desse problema nos pés. Então, quem nos ensina hoje é o ortopedista especializado em cirurgia do joelho e traumatologia do esporte, Dr. João Paulo Cortez. Seja muito bem-vindo, um prazer te receber. Olá, Cláudia, muito prazer. E queremos aprender mais contigo, claro. Muito obrigado pelo convite. Aqui temos sapatos e um modelo de pé. Exatamente. A ideia do modelo do pé seria para primeiro mostrar o que é o túnel do tarso, né? Tá. A partir daí que a gente consegue entender de onde vem essa síndrome do túnel do tarso. E é muito mais comum do que a gente imagina, né? Pessoas têm dor e nem sabem por que é que estão com essa Isso é dor. verdade, ela é mais frequente do que a gente imagina. E muitas vezes, como você falou, é uma dor que a gente tem de forma repetida e pelo fato de não procurar um médico, acaba que fica tendo a doença de repetição, não chega ao diagnóstico e não descobre que tem esse problema. Então vamos lá. Aqui a gente tem o pé. O que é essa síndrome do túnel do tarso? Bom, esse aqui seria um pé direito, essa aqui é a parte de dentro, a parte interna do tornozelo. O túnel do tarso é uma região formada por esse ligamento aqui de branco, é chamado de retináculo flexor. Retináculo dos flexores, por onde passam alguns tendões, chamados tendões flexores. Eles passam nesse túnel, vou trazer para você ficar mais fácil, dá para entender que é um espaço bem estreito, né? Eu deixei apenas esse modelo aqui mostrando a estrutura do nervo, é o nervo tibial. Ele passa entre os tendões e também entre vasos. Então é um espaço muito estreito por onde o tendão passa. Então qualquer alteração, qualquer inflamação que a gente tiver nessa região vai levar a uma sensibilização ou uma alteração e inflamação do nervo. A partir dessa inflamação do nervo, que nós vamos ter o sintoma típico da síndrome do túnel do tarso. A gente tem um vídeo que ilustra um pé também, para ficar mais clara aí a imagem, para você entender melhor do que é que a gente está falando. Deixa eu pedir esse vídeo. Aí, olha, eu acho que vai ficar mais fácil ainda, porque a gente já tem os tendões aí, né? Exatamente. Está mostrando o que eu tentei mostrar no modelo. Você vê esses desenhos mais amarronzados são os tendões. E de amarelo está o nervo, está mostrando até o nervo inflamado. Ou seja, se tem inflamação de qualquer estrutura que faz parte do túnel do tarso, o nervo vai ficar meio sensibilizado e vai causar os sintomas também. Por que isso acontece, doutor? Entendeu? Entendo. As causas são bem variadas, tá? Podem ser causas, como você falou, ficar muito tempo em pé, ter um dia longo de trabalho, utilizar os seus tendões mais do que você estava preparado para utilizar, eles inflamam e junto acabam inflamando o nervo também. Isso é uma causa bem comum. O uso de calçados, a gente trouxe até alguns para exemplificar, também acaba causando também a síndrome do túnel do tarso. O que acontece? Dependendo do tipo de calçado, você percebe que há um certo desconforto. Calçados muito elevados, principalmente com pontas finas, como esse salto que trouxeram para a gente, ele vai exigir muito equilíbrio do seu tornozelo. Claro, dependendo do tempo, você vai conseguir se equilibrar. Agora, se é um tempo muito prolongado, você vai exigir muito das suas estruturas musculares. Tá, entendeu? então o sapato também pode provocar uma síndrome do túnel do tarso. O sapato também pode provocar, exatamente. O pé, a anatomia do pé pode interferir para que a pessoa tenha mais problemas ou menos? Seja mais suscetível a ter um problema desse? Com certeza, Cláudia. É um assunto bem discutido em consultório também. Muitos pacientes têm dúvida, será que meu pé causa? Normalmente o seu pé não causa síndrome do túnel do tarso. Mas dependendo do tipo de pé, você vai ter uma chance maior de desenvolver. Ali a gente tem um pé que seria meio mais chato, não é isso? Isso. Um pé plano, aí depois tem um outro que é mais curvo, é isso? Exatamente. Esses pés a gente chama pela posição basicamente do osso do calcâneo. É uma forma mais fácil de entender. Ele pode ser o pé pronado, ele pode ser um pé neutro, pode ser o pé supinado também. Geralmente o pé pronado é aquele da parte de cima, ele tem o calcanhar um pouquinho mais para fora. Entendeu? Então você tem o calcanhar um pouquinho mais para fora, você acaba tendo o pé um pouquinho mais plano. Então a parte interna,
que é por onde passa o nervo tibial, ela vai ficar um pouquinho mais, a gente chama de distraída, mais estendida. Essa distração, quando é muito aumentada, com o passar do tempo, ela acaba levando também a sensibilização do nervo. Então, algumas pessoas podem ter o problema por uma questão anatômica. Exatamente, até, né? A questão anatômica atrapalha muito. Inclusive, se você já tem o pé um pouco pronado, você acaba tendo uma facilidade de ter uma sobrecarga e levar a aumento dessa pronação. Entendeu? Se você sobrecarrega, anda mais do que estava preparado, faz mais atividade do que estava preparado, fica numa postura às vezes inadequada, isso também aumenta a inflamação na região e causa sintoma. Ok, Então, aí tá lá, nossa turma com dor, não consegue andar, com aquele desconforto, às vezes tá assistindo o programa, mas não tá nem conseguindo dar um sorriso. Como é que é o tratamento? Como é que ela se livra dessa dor? O tratamento nem sempre é fácil. Esse talvez é um dos motivos que a gente também não percebe que existe tanto diagnóstico de síndrome do túnel do tarso. O tratamento é baseado em 2 pilares. O primeiro pilar seria os sintomas. É importantíssimo a gente tratar os sintomas, como você falou. Não está nem conseguindo rir, você vai no médico porque quer ter uma vida melhor. A gente está até vendo ali, acho que é um outro sintoma do desequilíbrio postural? Desequilíbrio, eu estava comentando um pouquinho em relação ao tipo de pé. Dependendo da sua postura, você, sem querer, vai acabar deixando o seu pé um pouquinho mais pronado do que o normal, entendeu? Tá. Ele mostra desequilíbrio postural, você tem um certo enfraquecimento, desequilíbrio da musculatura, um lado aparentemente está mais forte do que o outro, como a figura mostra. Isso faz com que uma perna fique com uma rotação diferente do normal e essa rotação vai levar a esse aumento da pronação. Tá, entendeu? Então, mas não seria um sintoma para a vezes... gente pensar no tratamento, né? Quais seriam os outros sintomas? Os sintomas principais é a dor no pé, como você falou, a gente chega do trabalho e tem a dor no pé, esse é o mais comum. Tá? Nem muitas vezes não significa que seja um problema muito grave, mas é muito comum. E aí, no caso de ser uma dor não tão grave, como é que seria o tratamento? Primeiro tratamento seria mesmo repouso, gelo é muito eficiente nesse caso, tá? E também a prevenção. Tá. Muito importante perceber, será que eu andei muito hoje? Será que eu subi muita escada? Será que eu fiz um esforço maior do que eu estava preparado? Então, essa parte da prevenção sempre é muito importante. Então, na dor leve, gelo e repouso. Água quente não. Água quente ajuda também, tá? Os dois têm uma função analgésica. A água quente ajuda mais a relaxar a musculatura. Isso você já faz com repouso. O gelo tem uma função analgésica melhor. Então, como a questão é dor mesmo, vale mais a pena você fazer o gelo no momento da dor aguda. Um sintoma mais avançado, que aí você disse que o tratamento não é fácil, seria qual? É quando você tem aquela dormência do pé que não passa. Você fica de repouso, você faz um alongamento, você faz o que o seu médico pediu, coloca gelo, para de andar muito, para de fazer muito esforço e continua sentindo a dormência do pé. Não necessariamente dor? Não necessariamente dor. Então, por exemplo, a síndrome do túnel do tarso, ela também pode apresentar esse tipo de sintoma, pé formigando. Exatamente, Cláudia. É um sintoma até bem comum também. A dor é mais comum, mas ele também é bem típico da síndrome do túnel do carpo. Muitas pessoas não têm dor, mas sentem o pé formigando e não entendem por que está formigando. E aí, como é que seria o tratamento nesse caso? Então, a gente tem que tratar os sintomas e a causa. Geralmente, o que causa o sintoma pode ser uma inflamação. Uma inflamação como do seu tendão, você sobrecarregou o tendão, então tratou a inflamação do tendão, tudo bem. Mas é importante descobrir as causas porque existem outras causas mais difíceis de perceber. Você pode precisar de alguns exames complementares. Você pode ter um cisto sinovial, por exemplo. Vou mostrar no modelo, você vê que é uma área bem pequena. Os cistos eles podem crescer a partir da articulação. Então ele pode crescer perto do nervo e a partir daí ele começar a comprimir seu nervo. Então você diminui a atividade, só que o cisto não diminui, ele continua lá comprimindo o nervo. Então isso que é o segundo pilar, é a causa. Se eu descubro a causa pode ser necessária, muitas vezes a causa precisa até de um tratamento cirúrgico. No caso do cisto, tem que ter a remoção dependendo do tipo de cisto, né? Exatamente. Alguns melhoram sem a cirurgia, mas outros precisam do tratamento cirúrgico. Então é importante procurar sempre o médico, porque não é fácil o tratamento. Você vê que essa primeira parte de repouso, a gente consegue fazer em casa, colocar um gelo, mas muitas vezes a dor fica indo, fica voltando e a gente não sabe por quê. Nesse momento é muito importante mesmo procurar um médico para ajudar. E esse médico vai pedir aí uma série de exames. Dentre eles, qual que é imprescindível para minha telespectadora e telespectador em casa já saber, né? Falar, opa, eu precisaria fazer esse exame. Cláudia, o exame que eu prefiro, assim, que tem mais chance de descobrir que o seu nervo está inflamado, ele tem um nome bem difícil. Chama eletroneuromiografia.
tá? É um exame que avalia como está funcionando o seu nervo. Ele serve tanto para o pé, para os nervos da perna, também para os membros superiores. A gente faz. É muito comum quando tem a síndrome do túnel do carpo. Que ela é mão, bem né? parecida, só que acontece no punho. No punho. Exatamente. Esse exame, a eletroneuromiografia, ela consegue mostrar que o seu nervo realmente está inflamado. Mas dependendo do tipo de causa, a gente pode precisar de outros exames, como a ressonância magnética, uma ultrassonografia. Entendeu? Perfeito, maravilha. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Já que você falou que a prevenção é tão importante, o que seria uma boa prevenção? O que a gente pode fazer desde já? Muitas coisas do dia a dia podem atrapalhar, então a gente pode mudar várias coisas. Uma delas é o tipo de calçado. Como te falei, evitar esse tipo de calçado com salto alongado. Ter um salto posterior sempre é bom, sempre ajuda, entendeu? Ajuda você a diminuir a sobrecarga na região da panturrilha. Aqui está um exemplo, ele tem um saltinho, também tem uma base larga, não aperta muito o seu pé. Quando o pé também está muito apertado, isso pode comprimir o nervo e causar sintoma também. Além disso, entender as atividades que você está preparado para fazer. Muita gente gosta de fazer atividade no fim de semana. E durante a semana não tem nada lá estimulando o seu músculo. Então ele vai trabalhar muito em um momento só, ele vai ficar inflamado. Quando ele fica inflamado, ele sensibiliza o nervo também. Olha, e essa atividade semanal, ela não é benéfica, né? O certo é fazer uma atividade diária, né? Tentar fazer diária, pelo menos umas 3 vezes por semana. Claro que a gente nem sempre A semanal tem pega tempo, o corpo né? de surpresa, né, doutor? Exatamente, é isso que acontece. Bom, eu vou chamar aqui o nosso WhatsApp, porque eu quero que você mande a sua pergunta. E aí a gente vai ter a oportunidade de aprender com o doutor João Paulo Cortez, que vai responder as dúvidas que vão chegar através do WhatsApp. Agora, no 11 9 50 45 18 40. Pode mandar, manda sua pergunta que o doutor João Paulo responde já já. A primeira delas é da Eunice Rosa. Ela fala: olá, essa disfunção é o mesmo que esporão? Olá, Eunice, boa tarde. Não, Eunice, não é o mesmo que esporão. Esse é um dos grandes problemas da síndrome do túnel do tarso. Ela é parecida com outras doenças. O esporão também tem dor na região da planta do pé. Tá? O esporão é na planta do pé. Exatamente. O esporão também acaba acontecendo às vezes quando você anda muito, quando você tem muita atividade. Então, é uma doença com o mesmo sintoma, mas é uma doença totalmente diferente. O esporão é causado pela inflamação chama de sola do pé, chama de fáscia plantar. É o tecido interno da região da sola do pé. Não é uma inflamação do nervo como é a síndrome do túnel do tarso. Na dor da síndrome do túnel do tarso, a dor seria mais aqui na lateral, é isso? A gente confunde. O túnel do tarso, ele passa na região interna. E o nervo vai até na parte interna e ele fica sensibilizando, no caso, ele faz você ter a sensibilidade em toda a região da planta do pé. É interno ou externo? Interno. Ah, é interno. Então é uma dor aqui, na parte de dentro. Em toda a planta do pé, Cláudia. Tá. Toda a região. O nervo passa pela parte interna do tornozelo e ele é responsável pela sensibilidade de toda a região da planta do pé. E o esporão é só no calcanhar? O esporão começa no calcanhar, mas também às vezes vai para frente do pé. Então confunde mesmo uma com a outra. Mesmo. Por isso que tem que investigar, né? E muitas vezes a síndrome do túnel do tarso também acontece só no calcanhar, tem a dor. Então é uma dúvida bem válida, tá? Procurar um médico vai ajudar muito nesse momento, Cláudia. Perfeito. O Carlos Alberto é de Mogi das Cruzes, ele fala: boa tarde, gostaria de saber se fascite plantar tem cura. Fascite plantar tem cura, sim. É a mesma coisa do que a gente está falando, não? É o que a Eunice falou anteriormente, é o esporão do calcâneo. O esporão é uma formação óssea devido à inflamação de repetição na região da fáscia plantar, que causa fascite plantar. É uma inflamação que tem cura, como a síndrome do túnel do tarso também. O problema é que o tratamento nem sempre é simples. Entendeu? Muitas vezes a gente tenta algumas ideias, tentando fazer apenas um alongamento, apenas tomando uma medicação, mas muitas vezes precisa de tudo, aquela mudança dos hábitos, de mudar um pouco as atividades também, fazer a atividade da forma correta. Então nem sempre uma coisa só é o que vai tratar a fascite plantar. Tem que ter um acompanhamento, né? O Guilherme Bianzeno, ele é de Botucatu, ele fala: boa tarde. E o tratamento por fisioterapia na síndrome do túnel do tarso? O uso de palmilhas ortopédicas pode ajudar? A fisioterapia é importantíssima, muito boa pergunta, tá? Ela faz parte do nosso tratamento. Acabei não falando, pulando que a gente fala um pouquinho rápido. Mas depois da fase aguda, a gente tem que fazer a prevenção. Muitas vezes a fase aguda demora a ceder, demora a melhorar, você precisa mesmo de fisioterapeuta. E além disso, o fisioterapeuta vai orientar você a prevenir a doença.
O fisioterapeuta orienta exercícios, orienta atividades, ele tem medidas também para diminuir a inflamação. Perfeito. No caso de quem é submetido à cirurgia, essa dor pode voltar? A dor pode voltar. Exatamente. Muitas vezes a cirurgia libera o nervo, ele estava lá com inflamação, estava naquele túnel estreito que inflamou. A gente faz um corte no ligamento para liberar um pouco. A cirurgia mais clássica. Mas muitas vezes acontece outra coisa, pode aparecer um cisto depois e ele voltar a comprimir o nervo também. Tá? Mas a chance é bem pequena, muito pequena. A Helena Pereira, ela é de Pelotas, ela gostaria de saber se é possível, depois de muitos anos usando um salto alto, número 15, sem sentir nenhuma dor, de repente começar a sentir e aparecer do nada. Pode ser? Olá, Helena. Pode ser, pode acontecer sim. Tá? Geralmente os sintomas podem acontecer do nada, Cláudia. Você usa um salto que já está acostumado, muitas vezes você já está sobrecarregando o seu pé e não percebe. Aí vem que, nunca tive isso, eu sempre usei o salto, mas pode acontecer. Então, chega uma hora que ele chora, né? Se ele reclamar, significa que já fazia um bom tempo que ele estava sobrecarregado. Ai, olha, ele ficou com essa frase aqui, né? Eu vou puxar dela, cuidado com salto alto. Então, significa que a gente não pode usar? Eu tô com um, aliás, no programa eu sempre tô de salto. A gente não pode ou pode, é um pouco? Como que é recomendado? Cláudia, pode usar, tá? Pode ficar bem à vontade, não se preocupa. O importante é não exagerar. Tá certo? Se você usa o salto muito mais tempo do que você está preparada, ou se você também não tem o costume de usar salto e um dia só você passa o dia inteiro usando o salto, você vai sentir algumas dores, não só da síndrome do túnel do tarso, mas outras dores musculares também, que o salto faz você exigir um pouco mais da sua musculatura. Mas se você está bem preparada, a preparação física, não precisa ser um atleta, basta ter uma atividade física, como você falou, de forma regular, vai ajudar muito a utilização do salto. A gente tem que levar nosso corpo a sério, né? Não pode brincar com ele. A Dulce de São Bento do Sul, ela fala assim, minha mãe tem 75 anos e no verão ela sente uma dor embaixo do pé, como se fosse uma bolha. E eu sinto uma dor do lado do pé, perto da junta. O que pode ser? Dulce, boa tarde. Podem ser várias coisas, assim, inclusive a síndrome do túnel do tarso também. É muito comum ela ser sazonal. Às vezes no verão você acaba fazendo algumas atividades atípicas das outras estações. Talvez porque está de férias, está passeando mais e acaba tendo essa relação. Então é importante procurar um médico para ele poder esclarecer bem. O diagnóstico começa desde a hora que você entra no consultório e ele ouve essa parte da história. Isso é muito importante para conseguir chegar ao diagnóstico também, Cláudia. Tá, próxima pergunta, doutor. Eu virei meu pé e refleti no meu joelho. Toda vez que ando, dói muito. Parece que a rótula do joelho está fora. Fica fazendo um barulho estranho, parece que sai fora. Por que está acontecendo isso? É outra doença, não é a síndrome do túnel do tarso, tá? Mas pode ser relacionada a essa virada no pé, essa entorse no pé. Possivelmente depois da entorse, ele deve ter tido uma inflamação no pé, deve ter forçado um pouquinho mais o pé também por andar mancando. Mas aí vai refletir no joelho? Pode, Você né? sobrecarrega toda a musculatura da coxa. Lembra daquela imagem que eu mostrei de todo o desvio postural? Então, muitas vezes, se eu tenho mesmo uma sobrecarga na região do tornozelo, eu vou sobrecarregar um pouco a coxa também. Isso vai levar a sintomas que você não tinha antes no joelho. Então, o que ele falou é outra doença. Pode ser mesmo uma luxação, né? A rótula está saindo do lugar. Pode ser uma condromalácia, que é uma inflamação na cartilagem da rótula. Tá? E pode ter sido relacionada mesmo à entorse. O ideal seria procurar um médico, um ortopedista principalmente, para poder ajudar e entender o que realmente está acontecendo. Se ela está saindo do lugar, se não está, se é uma sobrecarga ou se ele já tinha uma doença que acabou exacerbando nesse momento. Tá joia. Eu tirei a bancada daqui, foi uma pena, porque agora eu tô com uma dúvida. A gente tinha alguns sapatos, né? Quem acompanhou o programa do começo viu. Sapatos com salto, sapato com salto Anabela, que seria aquele salto que dá um pouquinho mais de estabilidade, mas tinha ali sapatilha, sem salto algum. Ela é recomendada? Ela seria uma prevenção ou não? Ela também pode fazer mal? A sapatilha também pode fazer mal. A sapatilha muitas vezes é confortável, tem gente que adora a sapatilha, mulheres altas também, deve gostar de usar às vezes. Mas o que acontece? Ela ajuda a sobrecarregar um pouco mais a panturrilha. Tá? Ela muitas vezes acaba causando a fascite plantar, que é o esporão de calcânio. Ela também pode causar tendinite no calcânio, entendeu? Então, sempre o mesmo calçado pode te causar dores. Então é bom variar, né? Exatamente. Eu sempre gosto, como você falou, da Anabela. É um ótimo sapato, mas nem sempre você está preparada para usar uma Anabela. Nem sempre o momento combina com uma Anabela. Mas sempre ter um pequeno salto na região posterior vai ajudar você a evitar de ter muita carga na região do calcanhar. Isso ajuda a diminuir a inflamação nessa região de trás do pé.
que é uma fonte de várias doenças. Muito bem. Mais algum recado final? Chegamos ao finalzinho do nosso bate-papo. O recado final é, se você tem alguma dor no pé, ela está demorando mais, está repetindo mais do que você esperava, do que você esperava que acontecesse, né? É importante procurar um médico, tá? E se você tem um diagnóstico, o médico orienta que esse diagnóstico, essa doença precisa de um tempo de tratamento prolongado, precisa de uma fisioterapia, tenta seguir. Muitas vezes a medicação não é suficiente para tratar essas doenças ortopédicas. E muitas vezes, quando você trata bem no começo, você evita uma cirurgia no futuro, entendeu? Então, procurar um médico, seguir o tratamento e tentar prevenir. Que é melhor do que remediar, né? Exatamente. Dr. João Paulo Cortez, ele está no institutolerner.com.br, o site é institutolerner.com.br. Isso. Mas no Instagram, Instituto Lerner, você tem mais informações sobre ortopedia de forma geral. Muito obrigada. Cláudia, eu que agradeço. Até a próxima, viu? Até Aprendemos a próxima, bastante. Agora o negócio é cuidar dos pés, né? Isso Vamos mesmo. cuidar dos nossos pezinhos? Eles carregam o nosso corpo inteiro, a gente tem que ser responsável com eles, tá certo? Fazendo exercício físico, usando um bom sapato, não é mesmo?